Olá, boa tarde, mais uma vez para todos, os meus amigos, companheiros e pessoas que nos assistem, né, que nos assistirão, né, futuramente, né, não sei quando que esse vídeo vai poder chegar até vocês, até o vosso ouvido, né. Então, como eu tinha já esse dia prometido que eu ia tentar gravar, né, porque não é fácil não gravar todos os dias, que tem outros compromissos, tem outras coisas também, né, às vezes o tempo, às vezes o espaço, né, não consegue abrir o espaço necessário para a gente fazer esse tipo de atividade. Se a gente tivesse um escritório próprio, um lugar particular exatamente para fazer esse tipo de coisa, né? Aí a gente, vamos por assim, seria um pouco mais produtivo, né? Nesses vídeos, nessas coisas. Mas nessa tarde eu quero continuar aqui dando uma perseguição, esse ensinamento que eu falei no outro dia, né? Que nós vemos primeiramente, né? Sobre o fundador da igreja, né? E no caso, nós sabemos perfeitamente que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o fundador da igreja. Então agora nós vamos começar a ler daqui para frente agora as primeiras perseguições, né? Desde a morte do seu fundador, né, que foi Jesus Cristo, né? Então houve uma maior intensidade, né, de perseguições, né? E era provocada pelos judeus fanáticos e nunca por romanos, né? Por romano, houve alguma vez assim que os gentios, né? No caso que ali no Império Romano havia muito gentio vindo de todas as partes, porque o Império era grande, o Império tinha trazido gente de tudo quanto é parte, né? E eles próprios vinham civis para lá e para cá, eram os comerciantes, eram os navegantes, era, enfim, todo esse tipo de gente que fazia parte, né? Do Império Romano. Afinal de contas, era um grande movimento que existia ali entre aquele grande império, né? A gente vemos aí que a área compreendida de todo o Império Romano não chegava a ser do tamanho do Brasil, seria a metade do Brasil, mas chegava a ser aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, né? Seria metade de um país desse nosso aqui, que 8 milhões e 800 mil, por aí se vai, né? Então, houve toda a perseguição ali, e os judeus, né, no caso, foram os que mais perseguiram a igreja, porque Jesus, né, no momento que ele estava dando ensinamento aos discípulos, ele alertou aos discípulos para que ficassem atentos aos escribas e os fariseus que estavam sentados na cadeira de Moisés, ali julgando o povo. Então era para eles ficarem atentos, que sabia que, como ele perseguiram o mestre até levá-lo à morte, né? Com certeza ia fazer esta mesma coisa com os seus discípulos, né? E assim houve uma grande perseguição, e na época, né, dessa perseguição, então existia lá o primeiro imperador lá, que era o Nero, né? O imperador Nero lá, que aconteceu todo aquele movimento lá, contra os cristãos, né? E como veio a quebra da sua, né, linha de procedimento mantida, né, pelos seus antecessores, embora nos primeiros anos do seu reinado, o evangelho gozasse de relativa liberdade, possuindo até seguidores entre os altos funcionários do império, né, e até mesmo, né, entre as famílias dos nobres da própria casa imperial. Porém, no ano de 1955, Nero começou a sua escalada de violência. Nesse ano, por ocasião de uma festa, Nero envenenou o britânico, né? Seu irmão adotivo, do ano 60, mandou matar Agripina, sua própria mãe. Ordenou a morte de Otávia, né? Sua esposa, para se casasse com Pompeia, né? Então o que aconteceu foi isso aí. Aí a partir daí o cara ficou louco, né? Ele desandou, começou a matar, provavelmente é igual o Herodes antigo, quando mandou matar também a esposa, que ficou louco, né? Foi, diz a Bíblia que, ou que seja, o Flávio José, que ele saiu ali para, ficou como um louco, né? Após ter mandado matar a própria esposa, que ele amava, era louco por ela, né? Já acabou, tanto ciúme que tinha, acabou mandando matá-la, por ciúme.
E assim também esse cara aqui, né, esse Nero aqui, ó, provavelmente a loucura deve ter tomado conta da sua cabeça, porque ele mandou matar a própria mãe, veja bem, matou a mãe, matou o irmão adotivo, matou a, a esposa, né, para se casar com outra, né, mais nova, provavelmente, mais bonita, sei lá, ninguém sabe. O cara era maluco mesmo, não fazia o quê. Então, isso aí se deu por volta do ano 64, né, com o fim da reedificação. Roma fez lançar fogo no bairro da cidade, né, acusando pois os cristãos, né. Então, o cara, além de ter feito tudo isso daí, caiu uma noia na cabeça do cara, né, que mandou tocar fogo na cidade. Aí, segundo os historiadores, né, as pessoas dizem que foi ele próprio que mandou botar fogo para depois acusar os cristãos, né, porque ele estava ali possuído, né, possesso, né. Então, os primeiros cristãos começaram a ser condenados, julgados por ele. Diz que foram milhões que foram culpados, né, e inocentes, né, diante dele, né. Foi condenada e por sua ordem, né, por sua ordenança, né, ele mandou matar milhões de pessoas ali, milhares de pessoas, né. E depois disso daí, eles foram levados para ser despedaçados pelas feras, né, pelos cães, né. Diz que eles pegavam e vestiam as pessoas de peles de animais, né, vestia com peles de animais, por exemplo, um cordeiro, tipo um animal aí doméstico qualquer, né, vestia as pessoas e soltaram no meio dos cães bravos lá, né? Eles tinham uns cães que era umas espécies de lobo, né, que eles criavam, né, para ali fazer, né, aquele tipo de serviço, né, diante da guarda lá, juntamente com os soldados romanos, né, e ali ele soltava os cães, né, e as feras para devorar aquelas pessoas, aqueles cristãos, né, que estavam vestidos de lobo. E ali diz que ele participava ele próprio, né, diz que ele montava no seu cavalo, ia dirigindo, e vestia-se como um companheiro, uma pessoa comum qualquer lá, tão sádico que era o cara, só para ver os animais e as feras matando os cristãos, né. Isso era o gozo e o prazer dele, né, de ver o sangue sendo derramado dos cristãos, né. E como isso não bastasse, né, ele se vestiu, né, de cocheiro, né, diz assim, para ele se transformar em uma pessoa comum lá no meio deles, né, e dizer que não era ele, provavelmente, tentando disfarçar, né, de alguma maneira, que a maioria desses caras, geralmente, que cometem esse tipo de coisa, procura se esconder, disfarçar, né, para não dizer que é eles que estão fazendo, sempre procura botar a culpa em outras pessoas. Bom, assim morreram eles, né, então, a partir daí, nós vamos ter uma listinha aqui, que depois, mais detalhadamente para frente, nós falaremos a respeito da morte desses discípulos do Senhor Jesus, né, dos apóstolos. Né? Nesse primeiro período da perseguição sofrida pela igreja, não poucos dos líderes, né, desde Estevão, sofreram o mais cruel tipo de morte. Segundo a tradição, veja lá, Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marco foi arrastado por um animal pela rua de Alexandria até morrer. Lucas foi sufocado em uma oliveira, aliás, foi enforcado, né, em uma oliveira na Grécia. João foi lançado numa cadeira de óleo fervente, né, e depois foi desterrado para a ilha de Pátanos, né. Depois ele morreu em Éfeso, né, já com uma boa velhice. Esse daqui foi lançado na cadeira de óleo, né, mas Deus o livrou e tirou ele, fez igual fez com Daniel, né, e os três jovens lá, Abednego, Sadraque e Mesaque, né, que foram lançados na fornalha de fogo, ficaram livres. Daniel foi lançado na cova de leão, então o Senhor livrou aqui a João. Era o discípulo que Jesus amava, esse não morreu. Ele veio morrer depois de velho, depois de pastorear a igreja em Efésios, né, Éfeso durante muitos anos, morreu numa boa velhice lá em Éfeso, né? Já na Ásia Menor lá. Bom, então vamos lá. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém. Tiago, o menor, né, foi lançado do templo abaixo e ao verificar que ele ainda vivia, o mataram a paulada.
Felipe foi enforcado em Heliópolis, da Frígia, né? De Bartolomeu tiraram a pele por ordem de um rei bárbaro, né? Tomé foi amarrado a uma cruz e ainda assim pregou o Evangelho de Cristo até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas, né, não Iscariotes, Judas foi morto a flechada. Esse Judas aqui é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Né? Simão, o Zelote, né, foi crucificado na Pérsia. Matias foi primeiramente apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, acorrentado no cárcere em Roma, ele diz assim, sua palavra lá, que já estava sendo oferecido, né, por aspersão e sacrifício, né, diante de Deus. Lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8, nos fala a respeito dessa passagem de Paulo se oferecendo lá como oferta e expiação, expiação e sacrifício a Deus. Os períodos de maiores perseguição, vamos afirmar que as grandes perseguições sofridas pelos cristãos, né, nos 3 primeiros séculos, a sua história principalmente a partir do ano 64, que foi onde começou com Nero, né? Movida principalmente pelas autoridades do Império Romano. A igreja foi alvo de maiores perseguições no período que vai de Nero, ano 64, até o de Diocleciano, no ano de 305, como passaremos a mostrar. Né? Nero, 64, né? Domiciano, 96, tudo isso é da era cristã já, depois desse. Trajano, 98 a 117. Plínio, né? Enviado do Império Romano, né? Para depois chegando ali, ele enviado pelo imperador à Ásia Menor para castigar os cristãos que se recusassem a abjurasse da fé, né, em Cristo, o imperador Trajano, e eles afirmam que o seu crime e o seu erro resumia nisso, que costumava reunir-se num dia da semana, né, estabelecido, né, para dali prestar um culto a Jesus Cristo e participarem de um hino, cantando um hino, revezando ali, né, de louvor a Deus. E ali, depois, por fim, eles faziam uma janta coletiva, né? E assim, eles pegavam e nas suas pregações, eles pregavam ali dizendo que era proibido, né, roubar, né, não matar, não adulterar. Ali eles estavam praticamente naquelas reuniões falando a respeito da lei de Moisés, né? Porque até então eles não tinham, né, o Novo Testamento escrito como nós temos hoje. Não tinha lei, tinha só alguns escritos, né, mas ainda não estava totalmente pronta a Bíblia Sagrada, que isso aí veio ser editada bem depois, né? Então nós temos também o Adriano ali de 117 a 138, né? Perseguiu os cristãos mais moderadamente, né? Temos aqui o Antonino, né? O Pio, 138 a 161. Este imperador, de certo modo, né, favoreceu o cristianismo, né, mas manteve a lei dos outros. Marco Aurélio, de 161 a 180, né, como fez Adriano. Marco Aurélio considerava a manutenção da religião oficial, tá, mas né, tá, manteve o mesmo costume do outro. Sétimo Severo, né, em 193 a 211. Foi muito pesada a perseguição sofrida pela igreja durante este governo. Os cristãos do Egito, norte da África, foram os que mais sofreram. Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente queimados, crucificados ou degolados, entre os quais Leônidas, pai de Orígenes, né? Em Cartago, na África.
Perpétua, senhora nobre, e a sua filha, né, escrava Filadélfia, né, Felicidade, né, foram mortas, estraçalhadas pelas feras. Agora vem aqui o Maximino, 235 a 238. Nesse período, muitos desses líderes cristãos morreram. Orígenes só escapou porque conseguiu esconder-se a tempo. O Décio, né? 249 a 251, esse imperador decidiu resolutamente, né, destruir o cristianismo. Sua perseguição estendeu-se por todo o império, foi muito violento. Multidões pereceram sobre as mais cruéis torturas em Roma, norte da África, Egito, Ásia e Ásia Menor. A respeito dessa época, disse Cipriano, o mundo inteiro estava devastado. Valeriano, 253 a 260, revelou-se mais severo do que Décio. Visava destruir o cristiano completamente, né? Nesse tempo, muitos líderes cristãos ilustres foram executados, entre eles Cipriano, bispo de Cartago. E depois vem o Diocleciano, né? Que aí é entre 284 a 305. Sobre esse governo aconteceu a última perseguição imperial e a mais severa de todas. E estendeu-se por todo o império durante 10 anos. Os cristãos foram caçados como feras pelas cavernas, florestas e queimados, lançados às feras, mortos pelos métodos mais cruéis, e foi esse, né, foi um dos esforços diabólicos determinados a abolir o cristianismo da época. Glórias a Deus, né? Então nós vemos aqui, né, todo esse procedimento, vimos aqui como eles morreram, né? Os homens que ali estavam, né, na época os imperadores, né, que dominaram sobre então até o ano de 1305. A partir daí, aí entra uma nova era, entra a diplomacia, entra o lado mais calmo da igreja. A igreja começa já a fazer uma nova política, né, entre os cristãos, né, e os pagãos, né, e as pessoas que ali estavam no império, né. Bom, eu vou dar uma interrompidinha aqui no vídeo para não ficar muito grande, depois eu continuarei mais para frente um pouquinho aqui, gravar mais um pequeno vídeo. Em nome do Senhor Jesus.